Onaí pergunta se está tudo bem e diz que ela é incrível, perguntando o nome dela. Ele questiona se ela não pode falar com ele e ela responde que não o conhece. Ele insiste perguntando se ela não tem alguns segundos e afirma que está tentando conhecê-la. Ela pergunta se ele tem algum dinheiro para lhe dar e ele questiona o que ela disse. Ele concorda, desejando um ótimo dia para ela. Ele menciona que alguém ali foi muito ousado ao pedir dinheiro e diz que ela não quis revelar seu nome. Ele observa que ela está voltando e pergunta o que ela quer. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que houve e ela diz que não sabia que aquele carro era dele. Ele pergunta o que isso importa e ela responde que só queria dizer que o carro dele é legal. Ele agradece, explicando que foi exatamente por isso que ele comprou o carro e pergunta por que isso é relevante. Ela diz que está tentando conhecê-lo. Ele pergunta por que só agora e ela responde que ele parece ser uma pessoa interessante. Ele comenta que não foi essa a impressão que teve quando tentou falar com ela antes. Ela explica que não conversa com qualquer pessoa que a aborda na rua e pede desculpas. Ele diz que sinceramente não gostou da forma como ela falou com ele e menciona que ela disse: "Por favor, garoto". Ele pergunta o que ela quis dizer com isso, afirmando que não gostou. Ela questiona por que ele está agindo assim. Ele diz que parece que ela não gostou realmente dele, pois ele fez um elogio e ela nem agradeceu. Ela diz que ele chegou e que ela não o conhece, mas está interessada em conhecê-la agora. Ele diz que pode conhecê-la, mas não pretende gastar dinheiro com ela. Ela sugere que eles podem descobrir juntos. Ele afirma que não sabe o que ela pretende descobrir, mas não está disposto a gastar seu dinheiro com ela. Ela diz que tudo bem. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Lori, de Indiana, especialmente de Indianápolis. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que visitava uma vez por ano, mas agora se mudou definitivamente. Ele pergunta se ela está morando lá agora e por quanto tempo. Ela responde que há cerca de 2 meses e pergunta de onde ele é. Ele diz que é de Cincinnati e sugere que ela pode mostrar o lugar para ele. Ela concorda. Ele pergunta se ela é solteira e há quanto tempo. Ela diz que sim, há 1 ano. Ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela explica que já passou por muitas coisas e às vezes não se sente à vontade quando alguém se aproxima dela. Ele diz que precisa ser sincera e que ela foi muito rude. Ela explica que não estava em um dia bom. Eles continuam conversando por algum tempo e ele decide sair do carro. Ele menciona que não entendeu bem porque ela voltou. Ela pergunta o motivo da pergunta e ele diz que ela é quem deve dizer. Ela responde que gostaria de conhecê-lo. Ele afirma que não a deixaria entrar no carro se não achasse que valesse a pena e pergunta se ela achava que vale. Ela diz que sim. Ele questiona se ela realmente vale a pena e a convida para um passeio. Ele diz que gosta do que vê e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela responde que não tem planos, exceto a ir à academia e relaxar. Ele pergunta se ela vai frequentemente à academia e ela confirma que sim. Ele elogia isso e pergunta quantos dias por semana ela vai. Ela responde que 3 vezes. Ele é sincero, dizendo que não costuma dar segunda chance e não quer perder tempo. Ela promete que não desperdiçará o tempo dele e que também não gosta de desperdiçar seu tempo. Ele menciona que quando tentou conversar com ela não parecia interessada, mas voltou assim que viu o carro dele. Ele pergunta o que ela acha que ele deveria pensar agora. Ela admite que ele pode pensar que ela é interesseira, mas nega ser. Ele diz que não está confiante nela e sente que ela não está sendo sincera. Ele pergunta novamente por que ela voltou e ela responde que foi para dar mais uma chance a ele. Ele questiona se não foi por causa do carro e ela nega. Ele pergunta se ela teria voltado se não fosse pelo carro. Ela responde que não pensou sobre isso, mas acredita que sim. Ele pede que ela fale sério e ela diz que está sendo sincera. Ele afirma que já ouviu o suficiente, diz que assim não dá e a chama de interesseira. Ele deseja um ótimo dia para ela e pede que saia do carro. Ela concorda e tenta abrir a porta, mas ele se oferece para ajudar, afirmando que precisa ir a algum lugar agora.
Olana começa o vídeo exclamando: caramba, o que é isso? E elogiando a beleza da garota. Ele pergunta como ela está e a chama de bonita, ao que ela agradece. Quando ele tenta se apresentar, ela prontamente menciona que tem namorado. Ele finge não ouvir e ela repete que tem namorado, desculpando-se. Ele expressa que também sente muito a pergunta e se ela é daquela área, ao que ela confirma. Então ele pergunta se pode falar com ela rapidamente, elogiando-a novamente, e ela agradece. Ele explica que não quer parecer estranho, mas que gostou do que viu e decidiu se aproximar. Ela agradece mais uma vez, mas reforça que tem namorado e lamenta. Ele diz que não está nem um pouco preocupado com o namorado dela e menciona que o namorado a fez andar a pé nesse calor. Ela defende o namorado dizendo que ele cuida muito bem dela. Olana pergunta se isso é verdade. Ela confirma e mesmo assim ele tenta uma última vez, mas como ela não demonstra interesse, ele deseja um dia abençoado para ela. Ele comenta que essa é a terceira tentativa e que veremos o que vai acontecer. Ela pede para ele esperar e pergunta novamente o nome dele, mas ele diz que já falou e que ela não ouviu porque não quis. Ela se desculpa novamente e pergunta o nome de novo, e ele questiona se ela não ouviu antes. Quando ela admite que não, ele pergunta por que deveria ouvi-la agora. Ela argumenta que ele não está tentando atendê-la, mas ele diz que ela não parecia interessada antes, então não faz diferença. Ele pergunta por que ela voltou se não está interessada, e ela questiona o motivo de ele pensar isso. Ela diz que está muito quente ali e sugere que eles entrem no carro, mas ele insiste que estão bem ali. Ela acha que seria melhor conversarem dentro do carro, mas ele diz que podem conversar ali mesmo. Ele pergunta por que ela voltou, pensando que ela tivesse outras coisas para fazer. Ela responde que decidiu voltar porque ele é muito fofo, mas ele comenta que se ela realmente o achasse atraente, teria percebido isso no início. Ela tenta justificar, dizendo que ali é Miami e é preciso ter cuidado, mas ele diz que não sabe nada sobre isso e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele comprou o carro ou se é alugado. Ele responde que mesmo se fosse alugado, isso não importa, já que ela estava seguindo seu caminho. Ela explica que estava caminhando em direção ao carro dela, e ele questiona se ela pensou que ele estava a pé, dizendo que ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela pergunta se podem recomeçar, mas ele diz que ela não deveria ter cometido esse erro no início. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que como ela tem namorado, não há o que falar. Ela diz que gostaria de conversar com ele, mas ele insiste no fato de que ela mencionou ter namorado no começo. Ela então revela que não tem namorado e ele a chama de mentirosa. Ela justifica que disse isso porque ele era um estranho e ela não conhecia. Ele diz que ainda é um estranho, mas agora ela quer entrar no carro dele e pergunta qual é o sentido disso. Ela responde que entendeu, mas gostaria de conhecê-lo, e ele diz que não se importa. Ele afirma que ela não mostrou interesse e mentiu para ele, então tanto faz. Ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar no carro e ele questiona o motivo. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro e ela diz que assim poderiam conversar melhor. Ele responde que já estão conversando. Ela diz que tudo bem e ele fala que se ela realmente quiser conhecê-lo, pode fazer qualquer pergunta. Ela pergunta o nome dele. Ele finalmente responde que é Landa. Ela então se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo, perguntando o que vem a seguir. Ela pergunta o que ele planeja fazer hoje e ele responde que vai cuidar da vida dele. Ela questiona por que ele continua com essa atitude e ele diz que está apenas tratando-a como foi tratado no início. Ela nega ter falado daquele jeito no começo, mas ele insiste que ela mentiu e ele não gosta disso. Ela pede para recomeçarem e ele diz que apesar dela propor isso, ele nunca concordou. Ele pergunta por que deveria perder tempo com ela, se ela não estava interessada. Ela afirma que está interessada e gostaria de conhecê-lo melhor, dizendo que é uma garota legal. Ele pergunta pelo que ela é legal e ela responde com várias coisas. Ele diz que não tem como saber e ela argumenta que é por isso que precisam se conhecer. Ela diz que ele está mantendo essa atitude e pergunta se pode entrar no carro. Ele responde que não sabe se vale a pena gastar energia com ela, pois não gosta de perder tempo. Ela diz que é um risco que ele terá que correr, mas ele fala que só corre riscos calculados. Ele diz que não a deixaria entrar no carro se não tiver certeza de que ela se arrepende da atitude inicial. Ela diz que sim, se arrepende, mas ele fala que prefere ações a palavras e pergunta se ela entende. Ela diz que sim e depois de toda essa conversa, ele a convida para entrar.
Após um tempo conversando, ela pergunta se eles vão sair, mas ele diz que não a levará para sair porque ela mentiu. Ele não pode confiar nela. Ela diz que ele não está disposto a esquecer o que aconteceu no início. Ele afirma que é melhor ela sair porque ela é interesseira. Ela concorda, dizendo que tudo bem. Ele menciona que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro. Ela responde para ele tanto faz, já que o carro é alugado. Ele nega, dizendo que o carro não é alugado e deseja uma ótima caminhada para ela. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece à moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar. E ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari. Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar a Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar a Nate ali. Mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela. E depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome. Mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Naya. Ela pergunta se aquele carro é dele e Naya confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começam um papo descontraído.
Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota, dizendo que o corpo dela é muito bonito. Nair pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Nair para ir com ela. Nair então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTuber então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Nair. Mas logo em seguida, o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Nair então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Nair que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a xingar o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Nair e acabou ficando na chuva. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem, porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette.
Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa, e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros.
Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para ela para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então, ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém, London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse.
Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com Joel na caça a mais uma interesseira. Ele aborda essa mulher que estava caminhando pelo parque. Ele pede um pouco de suco que está na mão dela e fala que está com muita sede. E ele se apresenta e fala que se chama Joel. E ela fala que se chama Michelle. Então, Joel fala para ela que ela é muito linda e está deixando o dia dele muito mais bonito. A garota fala que precisa ir e não dá corda para Joel. Ele pergunta por que há pressa e ela responde que precisa ir para casa. Joel pergunta se ela tem que ir embora é só porque ele falou que ela era linda. Ela responde que não. Então Joel tenta novamente puxar papo com a garota e pergunta qual a sua idade. E ela responde que tem 27 anos. Ele pede ela o número de telefone, mas a garota fala que não passa o telefone e que ela tem namorado. Joel fala que ele só quer ser o seu amigo e que o seu namorado também não precisa saber da amizade dos dois. Mas a garota fala que não vai dar o seu número a ele e pede para ele não insistir mais. Joel fala que tudo bem e que não vai mais perturbá-la e vai em direção à sua máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota viu o carro e desistiu de ir embora. Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini
e ela responde que não. Ele pergunta se ela quer entrar dentro do carro e ela fala que sim. A garota fala que adorou seu carro e que é muito luxuoso e confortável. Mas Joel pergunta por que ela desistiu de ir embora, já que ela estava indo com pressa. Ela responde que é fã de carros estilosos e não sabia que era dele, e se soubesse teria ficado mais um pouco. Joel pergunta se agora ela vai dar o seu telefone, e ela responde que agora pode pensar no caso dele. Papo vai, papo vem, Joel pergunta o que ela ainda tem que pensar para passar o número para ele, já que ela viu a condição financeira que ele tem. E além do mais, ele tem muita grana e pode dar tudo o que ela quiser. A garota fala que gosta de parecer difícil para conquistar os seus objetivos, mas já que ele mencionou em dar algo para ela, ela pode passar o telefone para ele. Na sequência, Joel manda real para a garota e fala que ela caiu no teste da interesseira e que tem uma câmera ali na frente filmando tudo. E fala que ele faz experimentos sociais com o seu carro e que sempre, na maioria das vezes, as mulheres demonstram interesse pelo carro e não por ele. Mas que além dela ser interesseira, ela foi divertida e falou que passaria seu número para ele em troca de algo que ele pudesse oferecer. Joel fala para ela que vai divulgar o seu Instagram para os seguidores do seu canal segui-la na rede social. Ele fala que ele é um youtuber famoso e tem milhares de seguidores em seu canal do YouTube. E fala que mesmo que ela foi uma gold digger, ele gostou dela. Ela fala que ele pode pegar o seu número e que ele também foi muito divertido e foi bom conhecê-lo. Então, o Joel termina o vídeo falando que o teste da interesseira não para por aqui. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O YouTube diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto a carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo.
Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini.